Uma nova tendência de alta de contágios de Covid acende o sinal de alerta em Pernambuco. Mas é importante lembrar que a maioria das confirmações são de casos leves e que muitas vezes não precisam de atendimento médico presencial. Vamos chamar novamente o Patriota Júnior. Patriota, aquele atende em casa para não precisar ir à UPA ainda está funcionando? Pois é, Mário, de volta aqui no Manhã Cidade, né? Como você falou, nós temos observado uma alta, né, dos casos de Covid, principalmente nesse período aí de temperaturas mais baixas. Mas para trazer mais detalhes sobre isso, vamos bater um papo aqui com o doutor. Vamos pedir para o Patriota aí melhorar uma posição dele aí na questão da internet, né? Porque essa área, esse lado da cidade é péssimo, né, de internet. Eu já estou inclusive acostumado. Quando vou para ali, viu, Patriota? É um Deus nos acuda de internet para que possa pegar. Tem que ver essa questão aí. Vou ligar aqui. Foi aí? Não voltou, não. Vamos para o telefone mesmo aí com o Patriota Júnior para a gente falar sobre esse assunto. Estamos aqui ligando, né, para o celular para que ele possa falar sobre isso. Afinal de contas, né, tá todo mundo, inclusive, uma agonia para fazer teste. Patriota já está na linha aqui com a gente. Então, Patriota, explica aí se o Atende em Casa já está funcionando. Pois é, Mário, agora sim, conexão restabelecida. A gente está aqui com o doutor Paulo Gustavo Xavier. Aquela ferramenta, doutor, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O Atende em Casa ainda funciona? Como é que está sendo oferecido em meio a esse momento, né, de alta dos casos de Covid? Bom dia. Ainda assim funciona, mas lembrando que o sistema é um sistema de orientação. Né? O que a gente tem percebido é um aumento importante desse número de casos nesse momento, e os pacientes com necessidade de testagem. E aí eles precisam se dirigir para um centro de testagem, que aí pode ser o centro municipal, no caso aqui de Caruaru, ou no caso dos hospitais particulares, no hospital particular referenciado. Hoje, qual é a recomendação após o teste positivo? São quantos dias de isolamento, com sintomas, sem sintomas? Qual é a recomendação hoje dos órgãos de saúde com respeito a isso? Se você tiver sintomas, né, você vai fazer o teste. Se positivar, são 7 dias de afastamento a contar do primeiro dia de sintomas, desde que sejam sintomas leves. E desde que nesse retorno você não tenha mais sintomas. Se você continuar tendo sintomas, é esperar ficar sintomático ou retestar. Se você não tiver sintomas e testar positivo, são 7 dias a partir da data do teste. E aí, nesse momento, você deve ficar, durante esse período, você deve ficar afastado realmente para evitar a contaminação. A gente tem observado um número importante, um aumento importante nesse número de casos, diga-se de passagem que são casos em geral leves, mas são casos que exigem um cuidado e uma atenção especial, e esses pacientes em geral precisam ficar afastados das suas atividades durante pelo menos esse período de 7 dias. Muita gente também tem contraído a gripe, né, doutor? Nesse período, existe alguma diferença nos sintomas? Qual o momento de saber a hora certa de procurar o teste também para Covid? É difícil fazer essa diferenciação a princípio, até porque tanto Covid quanto a gripe, quanto o resfriado, são infecções de via aérea. Então você tem os mesmos sintomas, tosse, coriza. No Covid você pode ter sintomas mais graves e na gripe também sintomas mais graves do que o resfriado. Mas em geral eles começam da mesma forma. Então se você tiver qualquer um dos sintomas como tosse, coriza, dor de garganta, febre, mal-estar, moleza no corpo, você deve fazer o teste, porque não dá para diferenciar a princípio se é gripe, se é Covid ou se é um resfriado comum. Agora, é claro, a gente observa um aumento nos casos, mas casos leves, né, doutor? Muito em conta também por conta da vacinação, que avançou bastante, mas hoje em dia, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não se vacinaram. Então, a importância, né, de procurar a vacina de Covid. Sim, a gente observou que depois da vacinação da população houve uma mudança significativa na história da doença, né? Então, os pacientes têm chegado muito menos graves nas emergências, têm tido muito menos óbitos, isso é verdade. E esse aumento de casos, em geral, são de casos leves, mas é importante destacar que a gente tem percebido também aumento no número de óbitos por Covid. Então, isso deve deixar a população mais alerta nesse momento e reforçar mais uma vez as medidas de prevenção, e quem ainda não se vacinou deve se vacinar, e quem já se vacinou não esquecer de fazer a dose de reforço. Isso que eu ia perguntar justamente ao senhor. É importante também voltar a usar máscara, intensificar também os cuidados relacionados ao álcool em gel, essa é a orientação? Exatamente, apesar de todo o afrouxamento que houve nessas últimas semanas, a gente tem percebido, inclusive nesse período de festejo junino, muitas aglomerações, a gente recomenda que as pessoas façam o máximo para evitar as aglomerações. Em ambientes fechados, utilize sempre máscara,
mantém a utilização do álcool gel e distanciamento social. É importante, a gente tem observado que depois desse afrouxamento das regras, depois dessas festividades de maneira mais intensa, esses números têm aumentado e é uma coisa que a gente acabava aguardando e esperando também, é uma consequência dessa aglomeração das pessoas. Como é que está hoje a questão dos leitos pediátricos, doutor? A gente observou também um aumento, né, da ocupação de UTIs aqui no estado. Esses números baixaram ou seguem alta também? A pediatria em Pernambuco hoje, no Brasil de uma maneira geral, mas em Pernambuco especificamente, vive um momento muito complicado. Todos os serviços de referência estão estrangulados, seja SUS ou seja serviço privado. As enfermarias todas lotadas, as emergências lotadas e as UTIs lotadas. Ainda muitas crianças graves esperando uma vaga de internamento, seja em UTI, seja em enfermaria. Então, o que a gente tem observado é que esses casos graves respiratórios de criança continuam com força total. E a gente faz um apelo aos pais, muito cuidado com relação às crianças, e o que a gente recomenda fortemente, vacinação das crianças em dia, e que aquelas crianças acima de 5 anos já podem se vacinar para a Covid. Ok, agradecendo aqui ao Dr. Paulo Gustavo Xavier, né, ele passando orientações para a gente, nesse momento de alta dos casos de Covid, né, como ele disse, importante reforçar os cuidados, né, porque a gente observa um aumento nos casos, então é importante, quem não se vacinou ainda, buscar também, né, a vacinação para a gente ficar livre, né, de uma vez por todas da Covid-19, Mário. Patriota, obrigado, né, pelas informações aí também, obrigado ao doutor por ter atendido a gente. Vamos seguindo aqui